Bom, nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre o Tempra, sobre um carro diferente da Fiat, e aqui do lado do nosso carro oficial da Fiat daqui do rolê, a gente vai falar sobre o oi. Vídeo novo agora, vocês vão descobrir o que é. Vamos lá. Bom, uma coisa curiosa aqui, né? Porque graças ao destino chegamos aqui e tinha um outro exemplar de Fiat que nos agrada muito, né? E devido a essa ocasião aqui, achei interessante a gente falar um pouco sobre os motores da Fiat do século passado, dos anos 80, 90, que foram todos projetados por um mesmo cara, que é um cara bem conhecido, né? Que é o Aurelio Lampredi, antigo engenheiro da Ferrari. E quando ele foi contratado pela Fiat, ele manteve todo aquele conhecimento que ele adquiriu na Ferrari, fazendo motores de competição e, enfim, né? Motores para alta performance, nos motores pequenos e baratos para Fiat. Por isso que os carros dessa época têm um certo que a mais, né? Uma coisa que se perdeu nos Fiat mais modernos. Ele mexeu no Fiase também, então, né? Por isso que ele tem o Fiase e naquele também da Palio Candy 1.6 16 válvulas, que nós temos um vídeo no canal sobre isso, falando sobre isso, né? Aquele motor é a evolução do motor Sevel, que é o Lampredi válvulas, né? Que é o Lampredi SOHC, né? Com um comando único no cabeçote. O Torque é a versão 16 válvulas desse motor, que é um dos primeiros projetos do Aurelio Lampredi na Fiat. Nessa época ele fez o motor Sevel, que é esse que a gente chama de Sevel aqui porque ele chegou aqui fabricado por argentinos, né? Pela empresa Sevel Argentina, que era uma união entre a Fiat e a Peugeot, se não me engano, né? Enfim, era uma união um pouco estranha que tinha lá na Argentina, que chamava Sevel, e é uma coisa que a gente vai falar em outro vídeo. Mas ela fabricava os Fiat na Argentina, e esse motor, que é o Lampredi SOHC, que inclusive é exatamente igual ao motor fabricado na Itália, apesar de só na Argentina ele ter ganhado cilindradas maiores, chegando até 1.6, e ocasionalmente na sua evolução seguinte, né, com o cabeçote 16 válvulas chegando até 1.9 no nosso linha, que é um motor de características muito interessantes, por ter digamos, um acerto esportivo, um RL baixo e uma disposição para girar incomum em motores para carros baratos. O RL, né, é uma relação entre o curso do motor, né, o curso do virabrequim, e o tamanho da biela, né? Que define totalmente o comportamento do motor em relação à vibração, né? Um RL baixo quer dizer que ele tem, tipo, um pequeno curso pro tamanho da biela. Isso faz com que o motor gire mais livre, pois, tipo, o movimento angular dele é menor, né? A parte de baixo da biela se movimenta menos para os lados, e isso faz com que tenha uma inércia menor e uma vibração menor do motor. Isso faz com que ele consiga atingir regimes de rotação mais elevados, né? Que é o caso do Sevel, que consegue, que original já chega perto passa de 7.000 RPM e com pouquíssimas modificações ultrapassa os 8.000 RPM sem nenhum esforço ou nenhum risco, né? Aqui o Fiasa já perde um pouco essa característica devido à sua aplicação. Ele é um motor um pouquinho mais antigo e pensado para o mercado brasileiro. Então, devido à característica do mercado brasileiro de não gostar de acelerar muito o carro, levar muito giro, ele tem um cabeçote com menos fluxo, ele tem um tamanho reduzido também, pois ele é pensado originalmente para o 147, que é um carro ainda menor do que o Uno, incrível que pareça. E também, sendo um projeto do Lampredi, manteve essa característica do RL baixo, de um diâmetro de pistão grande, um curso pequeno, mas com menos pretensões esportivas. Também nessa época, o Lampredi fez o motor dele que veio a ser mais conhecido, o famoso Lampredi Twin Cam, né? O Fiat Twin Cam, que ocupou originalmente carros como o Fiat 124, 133, enfim, vários automóveis, e foi um motor que ocupou, se eu não me engano, é um motor que mais saiu em carros diferentes ao redor do mundo. Esse motor saiu em Lancias, em Alfa Romeo, em Yugo, em todo carro que você... Toda marca que teve alguma relação com a Fiat dessa época que você puder imaginar, teve alguma variação desse motor, e é inclusive uma variação dele que ocupa o Tempra,
né? No caso ali um Tempra 16 válvulas, que é a evolução do motor Lampredi Twin Cam para 16 válvulas, que originalmente ele era um Twin Cam 8 válvulas, né? Que é uma coisa um pouco comum e que intimidava um pouco os mecânicos na época aqui no Brasil, que era um carro que tinha 2 comandos e 8 válvulas e folgas pequenas dentro do motor. Era um motor moderno, apesar de ser projetado no final dos anos 70. Bom, e esse motor, no caso do Tempra, é um pouco diferente dos outros, porque, ao contrário que se pensa, esse motor não nasceu como um 2.0. Ele foi originalmente pensado para ter cilindrada variando entre 1.3 e 1.6, né, litros, que é como ele vinha nos Fiat mais antigos, 24. E ao longo do tempo ele foi ganhando outras variações, com menos e mais cilindrada, principalmente mais cilindrada, chegando ao auge, que foi o 2.0, que é o máximo de cilindrada que você pode ter nesse motor com segurança para uma montadora, né? Claro, você pode modificar e ter mais, mas aí já é além do que uma montadora aceitaria de durabilidade para o seu motor, né? Isso encurtaria bastante a vida útil do carro. E por isso ele não tem um RL tão pequeno quanto os outros, mas devido a outras características desse motor, tem um bloco extremamente reforçado e um cabeçote com um fluxo muito generoso, ele também mantém essa pegada esportiva de poder girar solto, e inclusive nesse caso ele é um motor que precisa de trabalhar em giros mais elevados, e essa é uma das razões dele ter tido tão má fama aqui no Brasil. A bomba de óleo dele não dava conta de lubrificar o motor corretamente quando ele se mantinha por longos períodos em baixa rotação, entre a Lentra, 1500 RPM, 2000 RPM no máximo, que é como os brasileiros gostam de dirigir, né? Ele tinha uma deficiência de lubrificação, né? E isso fazia com que criasse uma borra dentro do motor, que entupia nos dutos, e chegava um momento que o motor já não tinha mais saúde nenhuma. E isso fez com que o Tempra e o tipo, nas versões SLX, Aditival, tivesse essa tão má fama que pegaram aqui no Brasil, né? De ter motores difíceis de mexer, que quebram, coisa. Mas na verdade é só que eles estavam tendo um uso errado, na maioria das vezes, né? Claro, sempre tem algumas falhas, né? A Fiat na época não era a empresa mais constante do mundo. No caso do tipo, nas versões 1.6, que tem o motor Sevel, né? Que inclusive na Argentina é chamado de motor tipo. As versões 1.6, quando elas eram importadas da Itália, elas tinham uma falha de adaptação para o Brasil, que a mangueira de combustível, ela tinha um conector que se rompia em cima do coletor de escape. Era uma coisa um pouco trágica, né? E que fez muitos tipos pegarem fogo e criaram uma... O Maré teve um problema diferente, mas isso que fez a má fama do tipo, né? Ele teve um recall porque o carro podia pegar fogo, e nessa altura muitos carros já tinham pegado fogo e a má fama foi irreparável. Depois ele foi nacionalizado, esse problema foi reparado na versão MPI. Era um carro muito bom, mas já tinha uma má fama absurda, vendeu muito pouco e não teve como salvar. Ele foi substituído depois pelo Brava, que também foi manchado pela má fama do seu irmão maior, né, do Maré, que teve um erro na transcrição do manual, mas acho que isso é um papo para outro vídeo. Bom, eu queria agradecer ao meu amigo Giovanni por ter vindo aqui, dado essa aula de Fiat aqui. Tem muita coisa pra falar, eu me embolei um pouquinho com as coisas. Mas a gente vai começar, vai ter mais coisas de Fiat, não vai? Com certeza. Com certeza, sempre tem muito que se falar de Fiat, eu sou fã de Fiat, de Volks, de GM nem tanto. Mas eu tô chegando lá, então o importante é a gente conhecer carros e é isso, experienciar todos eles. Eu queria que você se inscrevesse, curtisse, compartilhasse esse canal e fique conosco nos próximos vídeos do Batalha Online. Um grande abraço a todos e ele já falou tudo. Um abraço.